Olá pessoal, o assunto de hoje é sobre o bem e o mal. Em épocas remotas, o bem era definido por aquele que seguia uma determinada norma de conduta designada pela religião. Aqueles que seguiam a religião ali na risca, né? Ou, vamos dizer, como na expressão que a gente costuma falar, by the book, né? Seguiam exatamente, né, como era determinadas as coisas, eles se consideravam pessoas boas. E aqueles que contrariavam a ordem religiosa eram as pessoas ruins. Então, eu contrariei Deus, eu sou mau. Se eu fui a favor de Deus, eu sou bom. Isso era uma coisa, um conceito primitivo de bem ou mal. Por quê? Porque muita barbaridade, muitas guerras, muita maldade, muita crueldade foi feita em função da crença. Eu acredito que hoje ainda esteja acontecendo muitos atos de intolerância. Tá? Não vou falar qual crença, A, B, C ou D, não importa. Mas a crueldade, a maldade, o mal ainda existe em função da crença. E só que o que a gente entende por mal ou bem, eu digo que depende do contexto. Às vezes uma situação que você acha que fez o mal, você olhar assim, sem entender o contexto, você pode parecer má, ou então pode parecer boa, mas no fundo ela pode ser exatamente o oposto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas classificações assim, de classificação absoluta de mal, classificação absoluta de bem. Porque eu amo a pessoa e eu só quero o bem dela. Aí você segue tudo que você aprendeu, que foi te ensinado, tenta praticamente escravizar a pessoa naqueles costumes que você aprendeu, porque você quer o bem da pessoa. Você está fazendo bem? Você está fazendo mal. Você está fazendo a pessoa sofrer. O sentimento dela não conduz, de repente, com aquela tradição, com aqueles costumes. Então, outro perigo também, para dizer que é bem ou mal, uma pessoa por costumes, por tradição, por cultura, por crença, enumera uma série de comportamentos que pode ser classificado como bom, mal, bem, mal. Então é muito importante que a gente saia desses contextos sociais, desse costume social, dessa cultura. A gente tem que ir um pouquinho mais longe. A gente tem que levar a nossa consciência, mergulhar, se libertar dessas coisas todas, até dos nossos instintos básicos, né? Antigamente o homem, eu era traído, ele matava o outro. Não, mas eu estava defendendo a minha honra. Primeiro que ele entendia que a mulher era propriedade dele, né? Então ele para defender a honra dele, ele se achava no direito de matar outra pessoa. Então, muitas vezes o conceito de bom ou mal depende da época, do contexto, do contexto histórico, da cultura. Muitas mães islâmicas, em algumas regiões do mundo, removem o clitóris das filhas pensando no bem delas, porque elas entendem que aquilo é o melhor para elas. Você não sabe quanto sofrimento isso causa na mulher. Muitas morrem de infecção. Então, esse conceito de ser de bem e mal, que vulgarmente as pessoas entendem e seguir os preceitos sociais, os preceitos culturais e religiosos. Mas você não quer estar preso
num contexto social, moral, as coisas que se relativizam com o tempo. Você tem que estar liberto dessas coisas todas, das influências sociais, familiares, culturais, de crenças, de religiões, para realmente você ter um discernimento do que realmente é o bem e o mal. E o bem e o mal pode ser relativizado, isso aí a gente conhece muito bem, os advogados sabem fazer isso muito bem, relativizar o que seria uma conduta ruim ou uma conduta boa. De vilão, a pessoa passa a ser vítima e vice-versa. A vítima, às vezes, passa a ser o vilão pela relativização do bem e do mal. Então, se a gente fugir de todos os conceitos criados, né, pela sociedade, por conceitos históricos, né, talvez a gente consiga entender o que é o bem e o mal. Quanto mais elevada a consciência, maior a percepção no momento, naquele contexto. A mesma ação pode se traduzir em outro contexto uma coisa completamente diferente. Porque numa situação pode ser bom, em outra situação pode ser não. Então, despertem para esse tipo de coisa. Não generalize as coisas. Muitas vezes as leis são criadas para que as leis são criadas? Para fazer justiça? Não. As leis são criadas para evitar o caos social. São normas de conduta para que tragam alguma segurança para a sociedade, para que a sociedade não viva uma confusão, um caos total. Essas normas de conduta são criadas desde tempos, desde os velhos tempos, desde a Idade Antiga, são criadas normas de conduta para que a sociedade não vire um caos. Não necessariamente quer dizer que sejam as melhores normas, elas vão evoluindo com o tempo. Tal como o direito toda hora muda. O que era crime antes deixou de ser, e os conceitos também. Hoje, antigamente, uma pessoa que fosse homossexual era considerada uma perversão, era considerada doença, era considerada visto como uma coisa ruim. Hoje em dia ainda existe um preconceito forte, mas isso está mudando. Essas coisas aos poucos estão sendo mais aceitadas. A independência da mulher também, a cultura vai mudando. Os grupos que eram os grupos que estavam mais enfraquecidos, eles estão se fortalecendo e estão mudando os conceitos. Então o homem antigamente dominava tudo, tinha o senhor, que tinha os seus escravos, e era considerado normal. Até em algumas religiões, escravos e a mulher se submissa ao homem. A gente tem que estar muito atento a essas coisas, esses conceitos culturais. Saber realmente o que é o bem e o mal. O bem é tudo que expande a sua consciência. O mal é justamente tudo que é o caminho contrário da consciência. Quanto mais instintivo for os seus atos, quanto menos consciência você tiver, maior a chance de você estar fazendo mal. Eu digo que o homem mau é um homem ignorante. Ele faz as coisas como um animal, como um papagaio que repete as ações. Então, quanto mais animalizada a pessoa for, mais má ela tende a ser. Quanto mais consciência a pessoa tem, menos má ela vai ser. Então, não crie regras de conduta, não pense em mandamentos, não é o caminho. Isso aí, para um pessoal um pouco. Em determinada época da história foi necessária para que evitasse o caos. As regras, as leis são necessárias para que se evite o caos.
Mas existe algo, um universo muito além disso. Quanto maior for a consciência, menor é o mal que habita dentro da pessoa. E quanto menor a consciência, mais animalesca a pessoa vai ser. Ela vai agir pelos instintos. Ela não tem noção do que está fazendo em algum momento. Eventualmente, uma pessoa que age pelo instinto, que ela não tem a consciência mínima, só saber o suficiente para sobreviver, ela vai fazer outra sofrer, vai praticar abusos e sequer às vezes vai ter consciência do que está fazendo tais abusos. Tal como as mães, às vezes, super protegem os filhos, eu estou fazendo bem para o meu filho. Às vezes, esse fazer tão bem para o filho, os pais, né, de um modo geral, viram uma bengala para o filho e tornam incapaz para fazer qualquer coisa sozinho. Que bem é esse? As pessoas estão agindo pelo instinto. Até o próprio amor de mãe, que é puro realmente, é um instinto, aquela coisa, assim, é como se fosse um pedaço da mãe. Não estou desdizendo desse sentimento. Mas, se não houver consciência do que faz, acontecem verdadeiras barbaridades. Por pura ignorância. A gente tem que estar muito alerta, muito consciente, que em cada situação, em cada contexto, a gente vai ter que saber o que fazer. Por exemplo, eu não posso, sim, eu tenho uns filhos assim, eu vou dar uma educação rígida para todos eles, porque para que eles não saiam da cultura da família, daquela transmissão de valores da família. Beleza, tá? Uns são muito dóceis, podem assimilar aquela cultura, sem discutir, sem nada, e vão em frente. Outros são extremamente rebeldes. Então você está adotando um padrão igual para pessoas diferentes. Já viu o tamanho da ignorância que é isso? Então, por favor, gente, tenham o bom senso, a consciência. Para cada situação, para cada pessoa, a atitude tem que ser diferente. O grande mal do ser humano é generalizar as coisas, criar padrões universais. Quando a gente cria padrão universal, a gente engessou qualquer possibilidade de expandir a consciência. É muito importante que a gente desenvolva o bom senso para agir em cada momento. Não ficar preso ao passado, nem ficar preso às situações. Tudo a gente tem que estar focado naquele momento presente. E quem tem a consciência vai saber como agir. Então, eu prefiro não classificar bem e mal. Eu prefiro classificar quem tem consciência e quem não tem consciência. Obviamente, eu não posso falar com consciência e sem consciência. Existem graus de consciência. Tá, gente? É importante que a pessoa se centre, fique centrada, se liberte de todos os conceitos pré-existentes, faça sua reflexão, se liberta. Só assim você vai desenvolver uma consciência. Tá? Saia desse tipo de escravidão que bloqueia a nossa consciência. Bom, gente, essa é a mensagem de hoje. Até a próxima.